Você acha que você é justificado pela graça ou você é justificado pela lei? Estou aqui lendo Romanos. E em Romanos, no capítulo 4, ele vai falar sobre ser justificado pela fé. Nós vamos ver que ali muito antes da lei era baseado na fé. A gente vai ver Abraão sendo o pai da fé. E lá na frente a gente vai enxergar Moisés sendo o portador, o anunciador da lei. Entre esses dois parâmetros, o que veio primeiro foi a fé. E depois a gente vem e se depara com a lei de Moisés, que foi dada ao povo, a um povo que tinha esquecido de Deus, um povo que estava ali preso no Egito, e o Egito já tinha moldado o caráter desse povo, então esse povo tinha se esquecido de Deus. Deus levanta Moisés, Moisés tira o povo do Egito e vai para o deserto. No deserto, Deus ele fala de uma terra para Moisés e que ele guiaria esse povo até lá. Eles chegam e se deparam ali no deserto. Deus, então, cuida daquele povo no deserto. Mas o povo ainda é rebelde. O povo ainda não entendeu quem é Deus, não conheceu Deus. Moisés, então, sobe a um monte e desce com as leis, as tábuas das leis, que é o que a gente ouve aí o tempo inteiro. Vamos lá. Dentro do nosso compromisso de trazer um esclarecimento dentro da minha visão, dentro da minha revelação, da revelação que Deus me deu e que está na palavra. Eu não estou falando nada que não esteja na Bíblia. Aqui a gente vai ver Jesus, então, ele é crucificado, ele é morto, ele cumpre toda a lei. Jesus, ele é a lei de Moisés. Mas Jesus também, ele é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós somos justificados não pelo aquilo que a gente faz, mas sim por aquilo que Cristo fez na nossa vida. Romanos 4:7 vai falar: ora, a quem faz qualquer obra, o seu salário não é considerado um favor, mas é uma dívida. Se você faz algo para Deus, pensando em uma recompensa, em algo em troca, você vai ser recompensado, você vai ter algo em troca, porque é um pagamento, é um salário. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê que Deus justifica o ímpio e a sua fé é creditada como justiça, esse também vai receber. Então quer dizer que se eu fizer algo, eu vou receber, mas se eu não fizer, eu também vou receber? É isso. O fato de você ter fé, de você crer que você vai receber, você recebe. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. Está aqui, ó, na palavra de Deus. É como a parábola dos trabalhadores. Um trabalhador foi contratado para trabalhar o dia inteiro, foi feito um pagamento. O outro chegou meio-dia, foi feito um pagamento. O outro chegou 3 da tarde, foi feito um pagamento. E o outro que chegou faltando 1 hora para acabar o turno, foi feito um pagamento. Todos eles receberam a mesma quantia. Porém, aquele que chegou mais cedo falou: mas por que ele está recebendo o mesmo tanto que eu, se ele trabalhou menos? Aí é que vem a grande sacada, o grande negócio aqui, a graça. Aquele trabalhador que passou o dia todo ali, ele ali estava trabalhando pela lei, a troca. Eu vou trabalhar o dia inteiro e vou receber. O último que chegou lá, ele falou: não, vou trabalhar aqui e o que me derem é isso mesmo, tá tudo certo. E na hora de receber, ele recebeu a quantia toda, total. Mas a indignação daquele primeiro foi que o outro tá recebendo isso agora e não fez nada. Pois é, justamente isso, é por não fazer nada. E aí o patrão ainda fala assim: por acaso eu combinei alguma coisa diferente com você ou eu combinei o pagamento? Assim é na lei. Se você vive pela lei, você vai andar de acordo com a lei, você vai ser julgado de acordo com a lei.
Se você vive debaixo de graça, se você vive na graça, você vai ser julgado de acordo com a graça. Aqui, Davi ainda fala assim, ó. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita o pecado. Vem essa bem-aventurança sobre a incircuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, dizendo que a fé foi creditada a Abraão para a justiça. A circuncisão aqui aponta para a lei e a incircuncisão aponta para a graça. Quando aqui Deus ele acredita, né, o pecado sobre Jesus, ele está simplesmente falando assim: você que vive pela lei, que você fez a circuncisão, que ali era um mandamento, ali era a lei. Você fez a circuncisão, você está salvo. Mas você que não fez, mas você crê e você vive por fé, você também está salvo. Aí, aqui a gente continua, né? Lá no verso 11 fala assim: e ele recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava incircunciso, para que fosse pai de todos os que crerem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe fosse imputada. Aqui está falando de Abraão, o pai da fé, que ele não caminhava por lei, mas ele caminhava pela fé. Aquilo que Deus falava, ele fazia. Aqui não tinha lei não, gente. A lei só foi dada lá com Moisés. Abraão vivia por fé. A promessa, lá no verso 13, a promessa de que havia um herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Tá vendo? Deus, ele garantiu um herdeiro, ele garantiu aqui uma posteridade, ou seja, uma nação. Não foi pela lei. Abraão, se você fizer, você vai ter. Não. Só falou, você terá uma geração depois de você e tal. E aí a gente vem aqui e acredita, ele creu naquilo que Deus falou para ele. Porque a lei opera a ira. Uau! Olha só, no 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo o da fé é vã e a promessa é aniquilada. Se você crê mais na lei do que na graça, Jesus morreu em vão por você, por mim. Então você não está crendo na cruz, você não está crendo no sacrifício de Jesus, você não está crendo que ele levou os seus pecados. Se você ainda precisa fazer alguma coisa, você não está crendo, tá? Aí ele continua, então, porque a lei opera a ira, e aonde não há lei, não há transgressão. Só tem transgressão onde existe lei. Se você vive debaixo de graça, você não vai transgredir nenhuma lei. Se você vive debaixo da lei, a todo momento você vai transgredir a lei. Se você estiver aí me assistindo usando 2 tipos de tecido, linho, algodão e tal, você já está pecando, porque não podia misturar nem tecido. Se você come peixe, se você come camarão, você está pecando, porque não podia. Se você come carne de porco, você não pode, porque também está pecando. Se você tem pensamentos impuros, não pode, está pecando. Se você matou o seu irmão no seu coração, você está de malzinho, Belém, você está pecando. Tá vendo que a lei, ela é um peso? Ninguém consegue seguir a lei. Porque se você segue a lei, somente aquele básico, os 10 mandamentos, mas você falha em um, que são 3.633, se não me engano, se você falha em um, acabou, falhou em todos, tá? Então, aqui a gente continua. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da lei, mas também para o que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós.
Então, se a gente pegar a Bíblia, se a gente pegar os ensinamentos que foi deixado para nós, que a gente segue uma cartilha, Manual da Vida, Bíblia Sagrada. A versão você escolhe, mas se você segue essa mesma palavra, se você segue a Cristo, você vai entender que nós não vivemos no Velho Testamento. Jesus veio, cumpriu toda a lei. E agora nós vivemos debaixo de graça. A dispensação da graça. A dispensação da graça, ela fala de um favor, um merecimento sem fazer nada, sabe? Quando você entende que Cristo já fez por você, então quer dizer que eu não fiz nada, correto? Mas eu creio que Ele me salvou e remiu todos os meus pecados. Todos os homens, eles são destituídos da glória de Deus. Mas Cristo vem para nos justificar, nos fazer justo. Antes a gente tinha um representante, que era Adão, que aí vem a descendência adâmica, que é do pecado na carne. E aí agora a gente tem um novo representante, que é Cristo, que nos justificou. Hoje nós somos santos, porque nós somos separados. A palavra santo quer dizer separado. Então hoje nós somos separados por Cristo. Nós somos justificados pelo sangue dele. Nós somos perdoados porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. É isso que você tem que crer. A vida cristã não é de sentir. É o que eu vivo falando. Não é de sentir, mas é de crer. É crer no nosso Salvador. É crer naquele que veio para nos salvar. Então, hoje, que você possa entender que a lei foi dada ao homem para que ele entenda que ele não consegue nada sozinho. Somente pela graça de Deus é que nós podemos nos redimir dos nossos pecados. Só pelo sangue de Jesus. E é isso. Essa é a minha mensagem para você hoje, que está me assistindo aqui. No mais, curte, compartilha, deixa seu comentário. O que é, na sua opinião, a lei e a graça.